Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegando a palavra de Deus, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 46 seguintes. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando percebeu que era Jesus, o nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que quer dizer mestre, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Importante perceber que São Marcos está dizendo que Jesus estava saindo. Ele faz ali uma introdução, chegaram a Jericó, mas ele já pula, ao sair de Jericó. O que antecede esse momento? Jesus que sai da Galileia e começa a pregar em volta ali daquela região. Então Jesus vai ao Monte da Transfiguração, Jesus começa a ensinar tudo naquela região. E Jesus faz agora o seu terceiro anúncio da paixão, o anúncio final. É nesse contexto que Jesus, ele precisa passar por Jericó, porque ele está subindo para Jerusalém. No Evangelho de São Marcos, Jesus não volta mais. Depois que ele sobe a Jerusalém, ali acontece a sua paixão. Ali Jesus se entrega, ali Jesus ressuscita. Então esse é o último momento da viagem de Jesus. Porque depois de Jericó, ele vai ali, atravessa um pedaço do deserto da Judéia e já chega a Jerusalém. É nesse contexto que Jesus está, ou seja, Jesus já tinha ensinado, as multidões já conheciam Jesus, a sua fama já tinha se espalhado. Vai cantar o Padre Zezinho, sua fama se espalhou e todos vinham ver. E foi o que aconteceu em Jericó. Se nós pegarmos o Evangelho de São João, nós vamos ver ali que Jesus ele se encontra com Zaqueu. Jesus ele já faz um caminho em Jericó, então ele já estava na saída. Ainda no Evangelho de São João vai dizer que Jesus curou 2 cegos, mas Marcos ele é específico. Ele fala de um cego e esse cego tem nome. No Evangelho, quando tem nome, essa pessoa ela é conhecida. Ela não é uma pessoa sem nome, ela é uma pessoa que tem uma identidade. Bartimeu, filho de Timeu. E é nessa condição que Jesus se encontra com esse homem. Então Jesus ele vem para subir a Jerusalém. Uma multidão vai atrás de Jesus. E ali, no meio daquela multidão, tem um homem esquecido pela sociedade. No Evangelho de São João, quando Jesus encontra o cego de nascença, o que os discípulos perguntam? Quem pecou para que ele vivesse tal castigo? Ele ou seus pais? Ou seja, o cego, ele era um amaldiçoado. Ele não era digno sequer da misericórdia. Ele era um homem que não tinha realidade social. Ele era um homem à margem. Ele era um homem que nem podia ir na sinagoga. Bartimeu era um homem que vivia da caridade, como disse Santo Agostinho, dos homens piedosos, porque a Torá, ela dizia isso, da piedade, do dar esmolas. Então, Bartimeu vivia da piedade do povo, das pessoas que olhavam para ele e davam alguma coisa para sobreviver. Não existia para Bartimeu uma outra possibilidade, inclusão social. Não existia para Bartimeu ali uma realidade onde ele pudesse sair. E a palavra vai dizer que ele não era cego, porque ele pede para ver novamente, ou seja, um dia aquele homem enxergou, um dia aquele homem teve uma vida social, uma vida religiosa, um dia aquele homem pôde trabalhar, mas na condição que ele estava, aí se pode levantar inúmeras realidades, o porquê ele ficou cego,
A região de Jericó é uma região muito quente, tanto que no inverno, Herodes o Grande, ele ia para lá, ele ia para Jericó. Tem construções ali, restos de construções enormes em Jericó, que era do tempo do rei Herodes. Por quê? O Jerusalém frio, nevando. Você chega em Jericó, está calor. É bem interessante. Então, era ali que aquele homem vivia. Agora, imagine no verão. A gente está aqui em Cachoeira Paulista, está muito quente esses dias, né? Graças a Deus. E Jericó, gente, é muito mais quente que aqui. Quando a gente vai lá no verão, chega a 51, 52 graus. Então, é poeira, né? É o calor, o sol na Terra Santa, ele é muito forte. E as pedras, como são brancas, aquilo reflete. A gente que trabalha com televisão, a gente entende muito disso. Quando a nossa parede é clara, aqui, ó, do lado aqui, a parede é clara, a luz rebate. Então, o sol, ele rebate aquela luz, né? Vem nos olhos. Então, por inúmeras realidades, Bartimeu pode ter ficado cego. Eu não sou médica, então, oftalmo, não posso dizer com precisão. Mas existiam fatores climáticos que poderiam ter contribuído para aquela realidade. Então, o número de pessoas cegas aumentava muito. Crianças, homens, mulheres. Então, não havia probabilidade humana de Bartimeu sair daquela situação. Só que tinha uma multidão, barulho da multidão. A multidão que gritava, a multidão que aclamava Jesus. E é muito bonito porque Bartimeu estava ali sentado à beira do caminho. Ou seja, ele não estava aqui, ó, onde eu posso enxergar. Paulo está aqui, eu olho no horizonte da minha visão e eu te enxergo. Um homem sentado à beira do caminho. Você já foi em São Paulo, no Rio de Janeiro? As pessoas que vivem nas ruas, mendigando, vivendo da bondade alheia, elas estão sempre no chão. Onde a gente passa e se a gente não abaixar os olhos, nós não vemos. E era assim que Bartimeu estava, num lugar onde a visão não o alcançava. E aquela multidão, para aquela multidão, quem era Bartimeu? Gente, Bartimeu era conhecido daquela região, nós não estamos falando de uma grande cidade. Todo mundo sabia quem eram os cegos, os mendigantes, os aleijados. Bartimeu não era desconhecido daquele povo, mas ele não era visto. E aí a palavra vai dizer, sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu, quando percebeu que era Jesus. Como eu disse no início, Bartimeu com certeza ouviu falar de Jesus, porque Jesus já era conhecido pelo povo. Não é à toa que os romanos, não era à toa que os fariseus, que os religiosos daquela época queriam matar Jesus, porque a sua fama ela se espalha muito rapidamente. Era a era messiânica. O povo de Deus esperava o Messias. São João vai falar dos sinais. Na vida de Cristo, os sinais, as pessoas quando viam os sinais das curas, das conversões, das suas pregações, conseguiam enxergar, ali está o Messias. E aquele homem que não enxergava naturalmente, que não tinha os olhos funcionando, vamos dizer assim, ele conseguiu enxergar Jesus. Ele conseguiu entender que ali não era somente alguém que passava para curar, porque ele não vai dizer somente Jesus o Nazareno, ele vai dizer Jesus, filho de Davi. Mas o que a multidão faz com Bartimeu? Ela sufoca a voz daquele homem. O clamor daquele homem é sufocado por fica quieto, não incomode o mestre, continue na sua condição. Meus irmãos, o perigo de ouvirmos a voz da multidão. Mas Bartimeu, que já estava com os ouvidos afinados, que sabia, achei forte quando a Val trouxe, no momento em que nós não temos mais ninguém, como esta mulher que testemunhou para nós, nós só temos Deus, a multidão pode gritar à vontade. Nós entendemos que é só a Ele que temos. Não sei se você já viveu uma situação assim. Quantas vezes nós olhamos e falamos assim, ninguém entende o que eu estou vivendo, eu só tenho a Deus. Aquela multidão que mandava Bartimeu se calar, não teve força. Bartimeu gritou. Ele usou o que ele tinha para chamar a atenção de Jesus. Ele grita. Por que ele grita? Porque aqui o barulho era muito grande. Se coloca nesse contexto. A situação ali era de muito movimento, de muita até confusão. As pessoas queriam tocar, queriam ver o mestre. Mas Bartimeu grita forte, grita alto. E a palavra vai dizer que quando ele grita a segunda vez, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha tradução da Bíblia de Jerusalém vai dizer, detendo-se. Olha a força do grito de Bartimeu. Ele deteve Jesus.
Jesus não conseguiu mais ir para frente. O grito, a voz verdadeira, sincera daquele homem, deteve Jesus. A palavra de Deus, o Evangelho vai dizer que Jesus, ele também fala da cegueira espiritual dos fariseus. Aqueles homens que eram cegos, Jesus vai repreender essa cegueira. Eu falo, vocês não conseguem ver os sinais. Eu acho que o Evangelho até de São João, deixa eu pegar aqui, que eu anotei, na verdade, Mateus, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Jesus, ele se encontra com os fariseus e ele vai dizer, vocês pedem um sinal, mas o sinal sou eu, é a minha vida, eu estou aqui. Jesus vai dizer para ele, vocês, ao entardecer, vocês olham para o céu porque está vermelho e vocês pensam, amanhã vai fazer bom tempo. Hoje nós teremos um dia de sol. Jesus vai dizer aos fariseus, mas quando vocês olham, o céu está escuro, vocês pensam, vai ter uma tempestade. Ou seja, Jesus está falando, vocês conseguem enxergar os sinais dos tempos, mas não conseguem ver na minha vida que eu sou o Messias. Jesus vai falar da cegueira dos fariseus, mas Jesus louva a visão de Bartimeu. Bartimeu que não enxergava com os olhos, mas enxergava com o coração. O grito daquele homem, que é muito mais do que o verbo verbalizar, era o coração daquele homem, detém Jesus. Detendo-se, Jesus disse, chamai-o. E olha que contradição, aquela multidão que estava dizendo para ele, fica quieto, não atrapalhe o mestre. A multidão muda de posição. Olha o perigo da multidão. Aí a multidão vai lá e fala assim, coragem, ele te chama, levanta-te. A multidão que dizia, fica quieto, agora o mestre disse, então levanta. Cuidado com a multidão, meus irmãos. A imitação de Cristo vai falar dos motins, das pessoas que se unem contra algo. Deus não age assim no meio de nós. O Senhor, ele fala particularmente, não é à toa que São Marcos vai dizer nome, Bartimeu. Jesus fala comigo, Cristiane. Jesus fala com você, João, José, Maria, Elizabeth, Ana. Jesus está falando com você. Jesus não nos trata como multidão, porque a multidão ela é volúvel. Uma hora ela manda calar, outra hora ela fala, agora que o mestre te deu importância, você se deteve, vai lá. Sabe os motins? É isso que acontece ali. A instabilidade emocional daquelas pessoas. E aí Bartimeu faz o quê? É lindo. Ele deixa o manto. Qual o significado do manto? Das vestes. As vestes, elas simbolizavam o que eu sou. Ela dizia de mim. Não é à toa que quando Jesus ele vai para a cruz, o que eles fazem? O que os soldados fazem? Colocam nele o manto púrpura. Porque dizem, tu não dizes que és rei? A cor vermelha, a nobreza da cor púrpura. Bartimeu tinha um manto surrado, o manto da humilhação, o manto da pobreza, do abandono, do esquecimento. Era aquele manto que aquele homem vestia. Quando eu me deparei com essa palavra, tem 2 dias que eu venho ruminando, hoje de manhã fui para a capela cedinho, e eu fui falando, meu Deus, é a força desta palavra que invade o nosso coração. Qual é o manto que você está vestindo hoje? O manto da humilhação, da morte, da dor. Meus irmãos, essa palavra está dizendo, joga o manto, deixa o manto. Bartimeu não tinha ainda recobrado a visão. Ele continuava cego quando deixou o manto. Só é capaz de deixar o manto antes do milagre quem acredita. E é isso que Jesus louva em Bartimeu. Bartimeu não ficou sentado. Vamos parar para pensar, analisar a palavra. Bartimeu estava sentado, imóvel, ou seja, sem perspectiva de vida. Ele não conseguia sair do lugar. Quando Bartimeu entende que Jesus se detém por causa dele e volta os olhos para ele, ele tira o manto e dá um salto. Ou seja, ele sai do lugar que ele estava. Bartimeu não permanece mais naquela condição. Quem se encontra com Jesus de verdade não permanece no mesmo lugar, ele muda de vida, ele muda a sua história já não é mais a mesma, ele deixa o manto da dor, o manto do sofrimento, o manto da humilhação, porque agora Bartimeu se torna digno. E o que me encanta é quando ele reconhece Jesus. Quando Jesus pergunta para ele, parece tão óbvio, eu já vi muitas pregações falando, é tão óbvio, por que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça?
Sabe por quê? Porque nós corremos o risco de nos enganarmos. Jesus queria ter certeza que Bartimeu conhecia de fato a sua condição. Porque só é tocado por Jesus quem trabalha com a sua verdade. Não tem mentira, é impossível trabalhar com Jesus com maquinações, manipulações e mentiras. É preciso chamar a nossa verdade, apresentar para Jesus quem eu sou. Esses dias Deus me deu a graça, esses dias não, há um mês, de fazer os exercícios espirituais de Santa Inácia, né? Eu até partilhei muito com a Paula, foram 8 dias, onde Deus mudou meu coração assim. E teve um momento, no quarto dia, no terceiro dia do retiro, eu sentei às 9 da manhã até às 9h30 da noite, mas eu chorei, acho que eu perdi uns 2 quilos, desidratei. Porque eu fui apresentando para Jesus o meu vitimismo. Ai, porque eu fui injustiçada. Ai, porque essas são as minhas dores. Estou rasgando meu coração para você. E ali eu escrevi, eu escrevi muito, eu gosto muito de escrever, eu escrevia todas as injustiças que eu fui vivendo durante os últimos anos. Até no momento onde Jesus falava ao meu coração, é mesmo injustiçada? E você, Cris? E quando você agiu com injustiça? Não era Jesus jogando na minha cara, era Jesus me chamando à verdade. E foi tão bonito aquele momento que eu vivi, porque eu pude apresentar para Jesus de verdade o meu coração. Um momento forte de contrição, de arrependimento. E foi tão providência, porque a gente não conhece o que vai acontecer no retiro. O 4º dia era o dia penitenciário, o dia da confissão dos pecados. O Espírito Santo veio em meu auxílio e me levou a um processo profundo de arrependimento. Jesus me chamou como chamou Bartimeu, a minha verdade. Cristiane, qual é a sua verdade? Para que Jesus curasse o meu coração, meus irmãos, e eu vi uma mulher muito mais curada, graças a Deus eu posso dizer isso com muita humildade, o que Jesus fez na minha vida a partir dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Jesus foi trabalhando o meu coração e Bartimeu viveu essa experiência. Bartimeu não precisou sair 8 dias como eu para rezar, bastou um momento, porque ele era mais rápido. Bartimeu não conviveu com Jesus 3 anos como os discípulos. Bartimeu foi um discípulo, porque eu vou entrar no processo discipulado de Bartimeu. Bartimeu foi um discípulo rápido. O coração dele estava pronto para receber Jesus naquele momento. E que lindo quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele fala o quê? Rabuni, meu mestre. Ali ele já se torna discípulo de Jesus. Jesus já não era mais somente um homem que curaria Bartimeu. Ele se torna discípulo, meu mestre, Rabuni, que eu possa ver novamente. E Jesus louva a fé de Bartimeu. Jesus vai dizer para Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. Jesus envia Bartimeu. Jesus diz, agora vai, vai. Mas ele não consegue mais. Quem é atraído por Jesus não consegue mais voltar para Jericó. Ele não conseguiu mais viver em Jericó. O Evangelho vai dizer, no mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Eu nunca tinha parado para prestar atenção. Bartimeu se tornou seguidor de Cristo. O Evangelho de São Marcos vai dizer, porque ele viu Jesus, ele o seguia. Só segue Jesus quem o enxerga. E não era só a visão humana, física, era a visão do coração. A partir do momento que Bartimeu viu Jesus, ele já não podia voltar atrás. Ele o seguiu. E quando eu me deparei com a força deste evangelho, com as 3 realidades, a indiferença da multidão, a multidão foi indiferente com Bartimeu. Bartimeu, para eles, não tinha valor nenhum. Era um gritando. Era mais um gritando. Mas olha bem como a hemorroísa, naquela multidão, alguém era diferente. A força daquele grito deteve Jesus. E aquele homem voltou a ver. A multidão continuou sem enxergar. A multidão, ela continuou sem nome. Ela não tem nome aqui. Não está descrito o nome da multidão. Porque eles, de fato, somente seguiram o barulho. Eles não viram o mestre. Nós corremos o risco de ver o barulho, de não seguir o mestre, de não viver de fato uma ascese, um conhecimento do Cristo, porque quanto mais eu me aproximo dele, mais ele me transforma.
às vezes até dos filhos de trovão, né? Pessoas impetuosas, temperamento forte, que falam o que eu quero, eu falo o que eu penso. Jesus vai transformando pessoas ferozes, duras, em cordeiros, em ovelhas. Jesus vive com Bartimeu experiência de largar 99, largou a multidão para ir atrás de uma ovelha. A ovelha que estava perdida. E devolve vida, devolve Bartimeu para ele mesmo. E Bartimeu se torna seguidor de Jesus Cristo. Nesse retiro que eu fiz, o padre Custódio, que é o presidente da Aliança de Misericórdia, ele contou para nós algo muito parecido que ele viveu. Um dia, ele estava fazendo faculdade e encontrou um homem, um alcoólatra, um morador de rua, sentado. Em São Paulo é muito frio, né, no inverno, e ele estava sentado, estava de cócora, na verdade, e ele tinha um casaco muito sujo. E aí o padre, né, trabalhando já, ele é seminarista ainda, trabalhando com o povo de rua, foi lá e falou para ele: vamos embora, eu levo você, eu tiro você daqui, eu levo você para uma das nossas casas. E aquele homem não reagiu, não falou nada, continuou lá quieto, mudo. Padre, aí foi para a aula, voltou para o intervalo, chegou para ele de novo: vamos, eu levo você conosco. Aí ele falou que já tinha um copinho de pinga do lado, com limão do lado, assim, ele já tinha saído, voltado com um copinho de pinga e limão. E aí o padre Custódio: vamos, e aquele homem não se mexia. Começou a chover, frio, ele falou: mas como que eu vou deixar esse homem aqui embora? A indiferença, eu não posso ser indiferente, eu não sou multidão, eu não vou mandar ele se calar, eu preciso levar ele. Eu sei que conseguiram colocá-lo na Kombi e levaram para a comunidade. Falou que aquele homem dormiu um dia inteiro, à noite, no dia seguinte, comeu, dormiu de novo. De manhã, ele falou: eu quero que vocês me deixem no mesmo lugar que vocês me pegaram, eu não quero ficar aqui. E eles fizeram de tudo, tentando ajudar ele. Não, eu quero voltar. Ele é livre, né? Uhum. O padre pegou aquele homem e botou na Kombi. Ele falou assim: mas eu quero meu casaco. Eu, padre, mas seu casaco está muito sujo, a gente vai jogar fora, não tem condições. Mas aquele é o casaco com que eu peço esmola. Sem aquele casaco eu não consigo as doações. Ele pegou a capa dele de volta. Você está vendo qual o risco que nós corremos, Paulo? De pegar de volta a capa. Bartimeu jogou de uma vez aquela capa. Qual é o risco que eu e você corremos no segmento do Cristo? Pegar a capa suja, mendicante de volta. Bartimeu não. Bartimeu seguiu Jesus. Ele mudou, a sua vida foi mudada. Ele não era a multidão. Bartimeu não era mais a multidão, meus irmãos. Ele deixou a capa. Só que para haver seguimento, é preciso ver Jesus. Sem ver Jesus, nós não conseguimos segui-lo. E para ver Jesus, é preciso todos os dias estar com Ele. Deixar com que Jesus faça parte da nossa vida e da nossa história. Jesus dali, ele vai para onde? Para Jerusalém. Ele vai morrer, ele vai dar a vida. E a palavra vai dizer que Bartimeu seguia pelo caminho, Bartimeu seguiu Jesus para Jerusalém. Ele seguiu Jesus também para a cruz, para a ressurreição. E alguns estudiosos vão dizer que Bartimeu fazia parte da primeira comunidade cristã. Ele não parou ali. Jesus hoje está nos chamando a jogar a nossa capa, a pular. Sabe, eu ouvi, o Messias chegou. Jesus chegou na sua vida hoje, dá um salto como Bartimeu. Sai deste lugar, este lugar de mendicância, onde eu vivo da piedade alheia. Existe muito mais para nós. Na condição que eu estou, existe muito mais para mim. Existe um Cristo que vai subir a Jerusalém e te chama. Me segue. Vem. Olha o verbo que Jesus usou. Olha o verbo que a multidão usou. Ele te chama. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te esperando hoje, no momento de agora, no momento atual. Mas é preciso apresentar a Jesus, ao Rabuni, a minha verdade. Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Bartimeu deu a sua resposta. Eu precisei também dar a minha resposta. A minha resposta para Jesus. Aqui está, Senhor, o meu coração sangrando. Aqui está a minha verdade. Cura o meu coração.
Jesus muito mais, porque Jesus não curou só os olhos de Bartimeu. Ele curou a condição de Bartimeu. Gente, ele parou, ele não era mais mendigo. Acabou. O tempo de miséria, de pobreza, de abandono, de esquecimento acabou. Agora ele tem um nome. Ele era um cego na multidão, agora ele é Bartimeu. Vocês estão entendendo o que Jesus faz conosco? Ele nos devolve a dignidade. Ele devolve o homem integral. Ele não cura partes de nós. Ele cura o homem inteiro. E é isso que Jesus quer fazer. E eu tive a ousadia de pedir uma música para o André. Porque quando eu rezava, era isso que vinha. Até eu digo que Deus, o Espírito Santo, essa comunhão do Espírito, quando a Val falou, no momento em que só temos Deus, foi isso que Jesus falou comigo na oração, a partir dessa palavra. Eu sei que tudo podes, meu Deus, nada para ti é impossível. Eu não sei o que você está vivendo, talvez você esteja como Bartimeu, mendigando amor, mendigando atenção, precisando de cura, precisando dar o perdão. Eu não sei o que você está precisando hoje. Mas sabe esse momento que nós só temos a Deus? É o dia de hoje. Aliás, todos os dias é assim. Não deixa que a multidão cale sua voz. Não permita que o grito das pessoas possam indicar para você a estrada. Porque se Bartimeu ouvisse a multidão, ele estaria até hoje lá, gente. A história dele não teria sido narrada aqui. E é tão bonito porque na Terra Santa existe um lugar que marca. Segundo a tradição, aqui estava Bartimeu. Aquele lugar não é mais lugar de maldição. Quando a gente passa por lá e olha e fala, aqui aconteceu um milagre. Até me emociona de falar. Porque a força que Jesus tem de nos tirar daquele lugar. E o lugar que era lugar de miséria se torna lugar de vida. Aquela estrada, aquele lugar beira do caminho agora significa vida. Aqui um dia esteve um mendigo, aqui esteve um homem humilhado, abandonado, esquecido. Mas agora ele já não está mais, ele se tornou seguidor. Ele foi devolvido a Bartimeu a vida. E eu quero pedir mesmo ao Espírito Santo que hoje devolva a vida a você. Que você se levante desse lugar de morte, joga a capa, meu irmão, e não pega mais de volta. Se você até já pegou de volta a capa, é hora de jogar fora. Tira, dá um salto, sai desse lugar que te paralisa, que está te levando à morte. É dia de vida, é dia de vida nova. Nós estamos entrando num tempo forte da igreja, tempo de advento. Um novo ano litúrgico se inicia, o Messias está vindo, o filho de Davi está chegando. Vamos celebrar essa verdade. Jesus olha para um homem que ninguém via. Como eu disse, o horizonte dos olhos das pessoas que caminhavam altivas não conseguiam enxergar aquele homem, porque onde ele estava era lugar de humilhação, de abandono e de esquecimento. Mas o Cristo viu. Jesus te vê. E é isso.